Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É sempre bom ter a sua companhia, mas é melhor ainda ter a companhia, eu e você, da Palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, direciona os nossos passos. Vamos crescer juntos na intimidade com o Senhor, por meio da sua Palavra? Por isso nós nos colocamos aqui, na presença do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo: venha em nosso auxílio, Senhor, dai-nos tua bênção, tua graça, tua proteção, dai-nos tua luz, a tua direção, dai-nos a graça, Senhor, de vivermos da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fala-nos, Senhor, fala ao nosso coração, fala à nossa vida, ensina-nos a viver a cada dia os teus mandamentos e os teus ensinamentos. Tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que a palavra de Deus venha ao encontro, ao encalço do nosso coração, para nos dar a direção a cada dia da nossa vida. Que beleza meditar a palavra de Deus. Eu chamo você agora para abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 até o final, versículo 25. Mateus capítulo 4, versículo 12 até o final, que é o versículo 25. Vamos, então, meditar essa palavra conosco, ruminá-la no nosso coração. Ao saber que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto do mar, no território de Zabulon, de Neftali. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon e de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região, sombra da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, que era filho de Zebedeu, seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e ele os chamou. Eles imediatamente, deixando o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram a ele todos os que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epilépticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões acompanhavam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do além Jordão. Bom, primeiro, João fora preso, Jesus foi para a Galileia. E é na Galileia que ele vai desenvolver de uma forma exponencial o seu ministério. É dali que ele começa no versículo 17, a anunciar o reino de Deus. E como é que começa o anúncio do reino? Dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Você se recorda que lá no capítulo 3, versículo 25, é a mesma coisa que dizia João Batista:
Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus não diz outra coisa, não. Para se aproximar do reino dos céus, ou para que o reino dos céus se aproxime de nós, é preciso arrependimento. Às vezes a pessoa passa a vida inteira, toda a sua vida, e ela não conhece o reino dos céus, ela não conhece a graça de Deus porque ela não assume a mentalidade do reino dos céus. Se nós não nos arrependermos da mentalidade mundana, nós não assimilamos as coisas do reino dos céus. Às vezes a pessoa fica assim, meu marido não entende nada de igreja, meu filho não... Sim, se a mentalidade dele não se converte, não muda, se a minha, se a sua... E aqui não é porque eu estou na igreja que eu estou no reino dos céus. Não é uma questão de estar na igreja ou não estar na igreja. A questão é de se arrepender. Porque a mentalidade mundana, ela é enganosa, ela é ilusória. A mentalidade mundana nos mantém presos às coisas materiais, às preocupações com as coisas do mundo, com todas as artimanhas, jogos. Não é que a gente acha que arrependimento é só quando uma pessoa é desonesta, quando alguém é ladrão. Sim, o desonesto tem que se arrepender da desonestidade, o ladrão tem que se arrepender do seu roubo, o que comete maldade tem que arrepender-se de suas maldades. Mas aqui o arrependimento é de não estar levando uma vida na graça e viver e deixar-se guiando somente pelas ilusões deste mundo. Então, entre hoje na mentalidade do reino. Arrependa-se de verdade. A grande mensagem introdutória de todo o anúncio de Jesus é arrependimento. Se você já prestou atenção, toda missa ela começa com o sinal da cruz e um ato de contrição, que na verdade é um ato de arrependimento. Não passemos nenhum dia sem se arrepender dos pecados, sem se arrepender do mal, sem se arrepender da nossa conduta, sem se arrepender do tempo que não vivemos para Deus, daquilo que fizemos de errado para o outro. Toda vez que eu me arrependo de coração sincero, o reino de Deus chega até mim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus, caminhando junto ao mar, ele chama os seus para segui-los. A vocação dos primeiros discípulos. André e seu irmão Tiago, seu irmão Pedro, seu irmão Simão, ou Simão Pedro e seu irmão André. É a eles que Jesus se dirige e diz: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Eles estão ali, está no versículo 19, essa ordem de Deus. A gente pode olhar aqui e ver o nosso próprio chamado, ver o próprio Jesus nos chamando. Vinde a mim, eu farei de você um operário do reino. Vinde a mim, eu farei de você um mensageiro do reino. Vinde após mim, eu farei de você um construtor do reino. Não importa qual seja a sua profissão, sua missão, seu ofício neste mundo, você pode colocar o que você faz, o dom que você tem. Se é um soldado, é um policial, seja um soldado do reino, um policial do reino. Naquilo que você exerce. Se você é chamado para algo mais íntimo, mais pessoal, para largar tudo, dizer largar tudo para me tornar um operário do reino. Se você não pode largar sua família, junto com sua família, sirva a Deus. Aqui os dois irmãos puderam ir, foram, se tornaram pescadores, eram pescadores de peixe, agora vão pescar almas para Deus. É um chamado. O chamado de Deus, o chamado de Jesus, continua mais do que nunca a ser atual. Muitos não têm tempo, muitos estão tão ocupados, mas Jesus continua chamando. Ele precisa de pescadores porque está aí uma messe enorme. Tantas almas precisando ser resgatadas para Deus. Do mesmo jeito, ele chamou também Tiago e o João, que eram filhos de Zebedeu, e eles também estavam consertando as redes. Quando Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram o barco, o pai, e seguiram Jesus.
O que está faltando para eu e você seguirmos Jesus? E a beleza do apostolado. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Esse princípio, anota aí no versículo 23, o princípio do anúncio do reino é ensinar. O evangelho tem que ser ensinado. Ensinar as pessoas a viverem, ensinar a palavra, ensinar a corrigir a conduta. Como é importante o ensino. Pregar o evangelho, anunciar Jesus, pregar Jesus, se impregnar de Jesus para pregá-lo aos outros. O reino que é ensinado, anunciado, ele realiza curas. As pessoas estão sofrendo, nós estamos sofrendo de doenças psicossomáticas, de doenças físicas. Proclamemos o evangelho. O evangelho anunciado, ele realiza bênçãos e curas na nossa vida. Esteja conosco agora o Padre Antônio Xavier. Este trecho do Evangelho de Mateus, que hoje estamos estudando, traz várias informações legais, mas eu quero me deter somente sobre uma expressão que é lembrada aqui como sendo uma profecia do Antigo Testamento que chama Galileia dos Gentios. O que é Galileia dos Gentios? Bem, aqui a história é muito longa e muito longa no desenrolar do tempo, né? O reino de Israel foi todo conquistado por Davi, mas depois de Davi, quando chega Salomão, Salomão vem consolidá-lo, construir o templo, fortificá-lo, é um bom administrador. Mas após a morte de Salomão, nós temos uma divisão ali do reino, em Reino do Norte e Reino do Sul, e aí, a partir desse momento, os dois vão seguir caminhos diferentes. O que acontece? Depois, a Síria vai conquistar o Reino do Norte. E o Reino do Norte inclui 10 tribos, excluindo somente Judá e Benjamim. E nessa parte alta é onde está a Galileia, essa que foi então a verdadeiramente aqui conquistada. É a região mais fértil de todas, ali do lado do lago, algo muito, muito bonito, né, onde se planta muitas coisas, e foram ali que eles se estabeleceram. Os assírios tinham um jeito estranho, eles conquistavam e levavam um pouco de gente para cada lugar do império, trazia daqueles impérios ali e misturava, e por isso a Galileia, que era só de judeus, passou a ser composta de um monte de gente diferente e se tornou um grande centro comercial. É por isso que o profeta chama lá no Antigo Testamento de Galileia dos Gentios. E é interessante que é exatamente na Galileia onde Jesus vai preferir começar a sua vida pública. É ali onde ele vai pregar pelas primeiras vezes, onde ele vai chamar os seus discípulos, onde ele vai de verdade se exercitar no seu próprio ministério. E isso tudo por quê? Porque, como lembra o Evangelho de São Mateus, não é mais o tempo de reserva exclusiva aos judeus, mas Jesus quer chegar ao coração de todos aqueles que abrirem de verdade o coração aberto, é ali onde ele entra, e por isso era interessante que não fosse num lugar só de judeus, mas fosse num lugar onde os pagãos também estivessem, para dar toda essa repercussão que vimos nesse capítulo. Tantos que se maravilharam com coisas tão grandiosas que ali ele estava falando e realizando. Meu Mestre Jesus, meu Senhor Jesus, tu olhastes um dia para Simão, para André, tu olhastes para Tiago e para João, e tu os chamaste, Senhor, para que pudessem te seguir, e se tornaram operários do reino, pescadores de almas e de homens. Tu hoje também me chamas, tu também chamas, Senhor, tantos homens, mulheres, para que se tornem operários, para que te sigam, Senhor, para resgatar almas e corações para o reino. Me ensina a ser teu servo, me ensina a te servir, me ensina a te seguir, me ensina, Senhor, a entregar a ti a minha alma e o meu coração para ser teu servidor. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A boa nova da salvação é o que nós queremos levar aos corações. Jesus precisa de operários para a sua messe. Que nós possamos a cada dia responder prontamente ao Senhor que nos chama. Deus abençoe você
Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.